começou a conversar sobre isso no domingo, tá? E hoje a gente vai destacar aqui também um outro aspecto sobre a questão do Apocalipse. Olha aqui, o histórico apocalíptico, né? Para a gente compreender, né? Não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, mas o histórico, o que é que leva tudo isso para acontecer. Então vamos ver. Primeiro, com o domínio mundial da Assíria, a Síria, tá bom? A ponto de dominar e espalhar Israel, as 10 tribos do norte, né? Espalhar Israel por vários cantos do mundo, alertou Judá, que era o reino de duas tribos, né, no sul, alertou Judá de que, mesmo se considerando povo de Deus, povos considerados idólatras poderiam ser vencedores contra a vontade de Jeová. Então alertou Judá: não, nós somos, né, vulneráveis, né? Mesmo sendo povo de Deus, como eles acreditavam, embora Jesus disse que não era, mas mesmo achando que era povo de Deus, muita coisa podia acontecer negativo em relação a eles. 2. Foi nesse sentido que Judá, diante das ameaças da Assíria, fez acordos políticos registrando no texto bíblico como uma expulsão de Deus ao inimigo. Então é registrado lá que eles ouviram uma voz, não é? Uma voz, um barulho grande à noite e que fugiram e foram embora. Né? A Síria estava à porta de Jerusalém, mas ouviu isso e saíram, foram embora, fugiram. Então era Deus providenciando isso. Estão mentindo? Não. É uma compreensão de um fato. É uma maneira que eles tinham de explicar um fato. Qual foi o fato? Né? Qual foi o fato? Aqui está, olha. Mas, veja só, registrando no texto bíblico como uma expulsão de Deus ao inimigo. Mas, nos registros da Assíria, é informado que tributos e submissão foram assumidos em nome da paz e da boa convivência. Então, Israel assumiu, não façam nada com a gente não. A gente paga o tributo que tem que pagar e a gente aceita se submeter ao domínio de vocês. Fizeram tudo isso com Israel, nós de Judá nos submetemos. Não queremos que façam isso com a gente. Tá bom? 3. Quando Babilônia assumiu o domínio do mundo, porque Babilônia então dominou os assírios, né? Quando Babilônia dominou o mundo, teve o domínio mundial e conquistou os territórios assírios, inclusive a Judéia, os judeus aceitaram por uma parte, mas resistiu por outro lado, se rebelando várias vezes, embora lhe fosse permitido autogovernança. A Babilônia permitia que os povos, que seus vencidos, os povos vencidos, se autogovernassem. E fizeram a mesma coisa com Judá. Mas havia uma parte de Judá que era rebelde, brigava, lutava contra, não aceitava, aquele domínio. Aí diz assim: mas chegou ao extremo da rebeldia, forçando Nabucodonosor a invadir o país, destruir Jerusalém e o templo, levando as lideranças do povo para a Babilônia, porque aí eles teriam controle de lá. Eles não ficariam cá criando intriga, criando confusão, rebeldias, diante do povo. Então pegou a liderança e levou para a Babilônia, para poder lá eles poderem ficar de perto olhando o que é que eles estavam fazendo. Resistência continuaram tanto na Judéia quanto na Babilônia. Pessoas que foram para a Babilônia ou que ficaram na Judéia continuaram resistindo.
a ponto do profeta Jeremias orientar a se submeterem ao domínio estrangeiro, entendendo que era permissão de Deus e que ele abençoaria a todos, mesmo nesta situação. Aí ele diz: tenham paz, queridos, parem de fazer confusão, parem de serem rebeldes. Deus está dizendo para vocês se submeterem, aceitem, tenham paz, orem pelos dominadores, orem por esse povo, leve a paz de Deus a esse povo. Jeremias, né? Nos ponto 5, outra resistência desenvolvida foi a literatura e a cultura apocalíptica, onde o povo passou a crer que, sendo povo de Deus, era protegido por ele, que odiava e iria castigar os dominadores, idólatras, numa primeira oportunidade. Então, criar essa ideia de que Deus odiava todo mundo, odiava aqueles que eram dominadores, mas amava, né, incondicionalmente a Israel. Quem não conhece Deus tem essa ideia mesmo. Deus ama Israel, mas Deus também ama todos os outros povos. Não é só Israel, não. Todos os povos. Atualmente, por exemplo, Deus ama Israel muito, mas Deus ama muito também as vítimas de Israel lá na Palestina, ali naquela região. Entendeu? Aqueles árabes, aqueles palestinos lá. Deus ama aquelas pessoas. Mas o chamado povo de Deus, que Jesus disse que não era, né? Aquele chamado povo de Deus está lá matando e fazendo tudo isso contra as pessoas que estão lá. Entendeu? 6. Textos em Daniel, Ezequiel e outros profetas desenvolveram bem este estilo de esperança, conforto, diante do que consideravam sofrimento da nação judaica. Tá bom? Então, como é que começa todo esse processo de conteúdo, de literatura, de cultura apocalíptica? Desde aquela época, desde a época de Babilônia. Tá? E vai chegar na época de Jesus, é muito comum, né? Jesus mesmo vai usar muito das ilustrações apocalípticas da época para explicar os seus ensinos, porque as pessoas compreendiam bem aqueles exemplos, aquelas ilustrações que ele usou. Tá? A gente vai ter oportunidade nessa sequência, né, sobre Apocalipse para ver muitas dessas coisas que Jesus usou. Tá bom? Muito bem.